casa é um refúgio, é um espaço para reunir a família, os amigos, relaxar, receber as pessoas, estar junto. Diante das adversidades dos ambientes externos, a gente busca na casa acolhimento, segurança física e psíquica. Convidamos a designer Cláudia Rick para conversar conosco sobre o prazer de estar em casa. Muito obrigada pela presença, Cláudia. Eu é que agradeço, Nara. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. Sinto-me abraçada, muita saudade de ter dividido vários momentos contigo aí na faculdade. Então, dessa forma, acho que agora a gente vai poder matar um pouquinho aqui essa saudade. Muito bem. Você hoje atua em Belém. Conta um pouco, você costuma curtir a sua casa? Você percebe entre os seus clientes, seus amigos, familiares, essa redescoberta do prazer de estar em casa, encontrar cantinhos, encontrar lugares em que você possa desfrutar, né, do lar? O que faz a casa ter cara de casa? Bom, eu particularmente, como moro em casa mesmo, eu tenho um privilégio de poder absorver todos os cantinhos da minha casa. Isso bem antes de tudo que nós estamos vivendo. A minha casa, né, onde eu busco, como você falou, todo esse aconchego, esse descanso, essa reunião familiar, né? E eu vejo muito agora, como você me perguntou, que essa questão de habitar a casa está sendo uma grande descoberta para muitas pessoas, para muitos clientes meus que eu ainda consigo estar fazendo esse contato, né? Estamos trabalhando, sim, evidente. E realmente como você falou, esses cantinhos, essas histórias que a gente vai trazendo ao longo do tempo e vai construindo o teu lar, né? E deixando realmente a tua casa com a tua cara. Né? Para que seja um lugar acolhedor, então é importante que a casa carregue memórias, né? Como que a gente pode incorporar na decoração esses objetos pessoais, esses objetos de memória, fotografias, lembranças de viagem, lembranças de pessoas e momentos queridos? Eu queria que você mostrasse para a gente algumas soluções de ambientação, alguns cantinhos da sua casa que você decorou e que carregam esse aspecto afetivo para as pessoas poderem se inspirar também. Sim, com certeza. Eu vou te mostrar alguns cantinhos. A minha casa realmente tem bastante história. E eu acho que trazer essa personalidade, não só minha, mas como do meu cliente, né, no qual eu atendo, que ele tem que deixar a casa com a cara dele. Não é uma tarefa tão fácil, né? Você transformar a tua casa, até porque a gente hoje tem um leque de opções e de estilos e caminhos na área da decoração imensa, né? Então, eu venho através, falando assim de mim, para poder retratar para o meu cliente na busca daquela união, do briefing com um bom moodboard, que eu acredito que essa junção de um belo questionário que a gente desenvolve com o cliente, e principalmente eu acredito, Nara, que quando você apresenta imagens para o teu cliente, tu consegue ter umas respostas, às vezes, muito imediatas do que só aquele questionário, né? Então, porque aí a gente vai buscar muitos elementos, a gente consegue ver a questão como cores, tecidos, coisas que deixam a casa com aquela cara de a alma, né, do cliente. E, assim, como você fala, a questão de remeter o que eu posso dizer com relação a objetos que a gente possa usar. Eu acho que para cada cantinho da casa, você tem que ter um cuidado com que você está compondo, não é? Então, acredito, como você falou, nos quartos, para buscar aquela memória afetiva, você tem que
eu passo isso muito para os clientes, buscar aqueles objetos que defina exatamente aquele quarto daquele cliente, uma peça íntima, uma caixinha, às vezes, de música que o cliente tem, um porta-retrato que foi, enfim, que remete a ele. E na sala, eu acredito que a gente tem que buscar peças, objetos decorativos que englobe a família, não é? A questão, como você também comentou, sobre um souvenir, a gente tem eu vejo muitos clientes que atendo, de manter uma coleção, e aí você vai registrando na tua sala, em alguns locais, aquela história, né? Eu, até pouco tempo, eu acredito que, eu não sei se eu já te mostrei, eu cheguei a fazer uma estante grande na minha casa, um nicho, no qual eu fui colocando todos os troféus, que a minha filha, ela é esportista, então ali a gente tem uma união total de uma história que não tem como apagar, e aquilo ali vai por gerações, né? E aí eu acho que é por aí que a gente começa a deixar a casa com a sua cara, fotografias que você pode utilizá-la, por que não espalhar ela pelas paredes, em cima de algum aparador, né? Outra coisa que eu, há pouco tempo, Nara, fiz um trabalho no qual a cliente tem 85 anos e ela guarda uma cadeirinha que ela usava quando ela tinha 3 anos de idade. Que lindo! Como é que você vai dizer que a filha falando, não, mas a gente tem que tirar essa cadeirinha? Eu falar, não! Aqui tem muita história, uma memória muito afetiva. A gente, sim, tem que dar. Então, alguns móveis a gente precisa realmente dar uma customizada, porque às vezes tem móveis que necessitam isso, mas a gente tem que aproveitar o máximo. Porque aí a referência não tem como. Eu acredito que a casa tem que ter essa memória afetiva por todos os cantos. Cláudia, você incorporou na sua rotina um momento, né, de autocuidado, que você fala que é para a sua saúde mental, ligado ao artesanato. E você tem criado peças decorativas, né? Você acha que essa peça artesanal incorporada na decoração também é uma forma de trazer uma memória afetiva, de dar essa identidade para os espaços? Sim, sim, eu acredito. Eu acho que é um grande momento da gente, primeiro, a gente precisa cuidar do mental, sem sombra de dúvida, não é? Pois estamos passando por tantas pressões, e para a gente trabalhar, porque nós continuamos trabalhando, a gente precisa estar sã. E eu já venho há alguns anos, eu tenho esse prazer de fazer trabalhos manuais, não só com relação à questão de um artesanato, mas assim, um paisagismo dentro de casa, um jardim, uma plantinha, enfim. Então, essa é uma busca que eu acho que todo mundo deve se conhecer um pouco e saber o que pode fazer agora. E montar essas pecinhas, eu vou te mostrar depois, são coisas muito simples que às vezes você descobre em casa, materiais, objetos, porta-retratos teus que às vezes estão lascadinhos, alguma coisa que você pode dar um retoque, uma caixinha que pode se transformar em outra coisa, coisas bobas, e que você vê que você tem sobras de papel de parede. Nessa mexida de que a gente vai no baú procurando coisa, você às vezes encontra até peças que te remete a alguma coisa e que, por que não aproveitar e trazer exatamente uma decoração extremamente pessoal, mas que vai te trazer ali, e provavelmente daqui a alguns anos, depois que tudo isso passar, a gente vai recordar e, poxa, foi nesse momento, nesse objeto tal, que eu consegui passar um dia super bem e dar ênfase a pequenas coisas que te tragam esse carinho. Então, eu acredito que cada um de nós tenhamos
algo extra escondido aí que a pessoa ainda não se descobriu. Você pode ensinar pra gente alguma peça simples que possa ser reproduzida em casa? Posso, eu vou te mostrar depois umas peças que já estão prontas, que eu já fiz recorte para facilitar, mas vou dar uma dica bacana também, porque tem algumas peças que a gente vai encontrando, ou caixinhas que a gente vai por aí achando que vai pendurar em algum lugar, em alguma parede, e descobre que ela não tem um ganchinho atrás. E eu vou dar uma dica super fácil de que a pessoa possa, depois que está aprontar, deixar sua pecinha pronta, e usar essa diquinha desse ganchinho. Com certeza. Perfeito. Bom, então a minha dica para você fazer um objeto decorativo, né, que traga essa tão identidade pessoal que a gente vem falando e afetiva, você precisa, com certeza você deve ter em casa alguma caixinha, alguma moldura, algum porta-retrato, sobras de papel, de saquinhos, enfim. E com bastante criatividade eu tenho certeza que você vai montar esse objeto. Segue algumas dicas. Essa gracinha, essa moldura aqui, esse quadrinho, ele era uma caixinha de pulseira e ele acabou se tornando uma moldura. Tanto é que vem outro dele aqui. Atualmente eles já estão no meu lavabo. Olha só que legal. Falando, como a Nara me perguntou, se algum desses meus objetos também trariam uma história extremamente afetiva, aqui está uma das histórias super afetiva. Esse porta-retrato, ele se tornou uma moldura, se tornou um quadro, né? E esse desenho foi feito por mim, enquanto eu fazia a faculdade. Eu adorava fazer esses trabalhos. E eu guardei inúmeros trabalhos feitos à mão, assim como outras pranchas, enfim. E aí, se você perceber que uma dessas suas molduras, tipo essa aqui que eu também finalizei ontem, ela não tem um ganchinho aqui, você precisa realmente, você quer pendurar essa sua moldura na parede, é muito simples. Com um clipe, e com certeza você deve ter um Durepox, você vai fazer uma massinha. Lembrando que no Durepox vem 2 bastãozinhos, basta você tirar um pequeno pedacinho igual, você faz uma massinha, tipo massinha de escola, né? Centraliza aqui no seu quadro onde você vai pendurar e com essa massinha você vai fixar, né? Só para poder, você vai modelando, e aí eu já tenho uma pronta aqui para você ver, olha só. Então, você já tem um ganchinho para pendurar na parede. Cláudia, você acha que hoje a gente vai ter uma nova preocupação em projetar residências? Por exemplo, na hora de fazer uma sala, você acha que vão ter coisas que o designer de interiores vai poder incluir para aumentar esse prazer de estar em casa? Ai, acho que sim, Nara. Eu acredito que a palavra seria uma renovação de espaço de interiores, não é? Como a gente falou no início, as pessoas, provavelmente, muitas delas, que fizeram reformas há pouco tempo, seja ela grande, de porte grande ou pequeno, com certeza muitas delas não conseguiram aproveitar quase nem 50%. Então começou, e às vezes essa pessoinha que foi lá e meio que eu vou fazer minha reforma sem um profissional capacitado que possa me auxiliar, ele agora está observando que ele realmente vai precisar dar um passo atrás e repensar o que seria um profissional nesse momento para trabalhar, né? Dentro da sua casa, nos seus ambientes. Eu mesmo recebi a semana passada uma cliente falando exatamente isso, do espaço que ela gerou, que no momento que ela fez, a gente faz depois, com relação aos quartos dos filhos. Onde uma coisa super simples, vamos supor, de ter um espaço para poder
o filho ver uma TV e ter um armário suficiente para guardar todas as tralhas de videogame, aquelas coisas todas, ela meio que ficou. E aí ela acabou vendo agora que os brinquedos, os vídeos estavam jogados no chão, não teriam local, ou seja, então isso são coisas mínimas, mas que propriamente dito, o design de interiores, acredito que essa relação de design, mas o conforto e a praticidade vão ser vistas com outros olhos, né? Eu acho que, assim, um bom projeto de interior, ele, com certeza, ele pode, assim, mudar completamente um imóvel, né? E essa ciência agora, depois dessa pós-pandemia, vai trazer, eu acho que esse cliente, essa pessoa que tinha ou que deu início e vai ter essa busca, essa conexão, né? Acredito piamente nisso, acho que na nossa área, principalmente de interiores, eu dou muita consultoria aqui em Belém, as pessoas gostam, realmente, acho que isso é bem louvável com relação a isso. Então, acredito que nós, assim, estamos aqui super, como se fala, estamos trabalhando, estamos aqui com a função de estar ajudando para que essa pessoa torne esse tão sonhado espaço realmente funcional e com muita qualidade. Hã? Perfeito. Onde as pessoas podem lhe encontrar, ver as fotos dos seus trabalhos, entrar em contato com você? Bom, eu sou aqui de Belém do Pará, mas obviamente aqui todas a região próxima, assim como alguns estados, tenho feito algumas conexões. Hoje a gente faz muito trabalho também, antes mesmo de tudo ter acontecido, a gente já faz bastante trabalho, graças aí às videoconferências. No meu Instagram, que é Cláudia Rick, _interiores. Lá você vai encontrar bastante coisas com relação ao meu trabalho. Se tiver alguma dúvida, tenha o meu contato. Se eu puder ajudar e com relação às dicas que a gente possa fazer de alguns passo a passo, faça você mesmo. É só mandar um oizinho e eu estarei presente. Perfeito, muito obrigada. Por nada, eu te agradeço, Nara. Muito, muito obrigada. A casa reflete a sua personalidade. Aproveite as dicas e dê um toque especial à sua casa e à sua vida. Design-se.